Ressentimento, xenofobia, culto à tradição, a um passado glorioso, culto às armas e à violência. Hoje vamos falar sobre o fascismo. Sinta-se em casa. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando. Quem viveu a sua juventude nos anos 80, 90, aqui no Brasil, com certeza viveu com as músicas das bandas de rock que se proliferavam nesses anos e que eram como vozes para a nossa resistência. Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Plebe Rude, Paralamas, Titãs, todas essas bandas, de uma forma ou de outra, ofereciam letras que nos faziam pensar o nosso mundo e pensar também a nossa juventude. Tem uma banda especificamente que eu gosto muito, sempre gostei, que é Engenheiros do Havaí. E eles têm uma música dos anos 90, uma letra fantástica do Humberto Gessinger, que se chama A Violência Travestida Faz Seu Trotuar. E um dos versos diz assim: no ar que se respira, nos gestos mais banais, em regras, mandamentos, julgamentos tribunais, na vitória do mais forte, na derrota dos iguais. A violência travestida faz seu trotuar. A palavra trotuar é uma palavra francesa que significa calçada. Calçada, essa calçada da rua, onde os pedestres passam. Mas também é uma gíria para o ato da prostituição, porque homens e mulheres nas cidades francesas, mas em todas as cidades do mundo, utilizam o trotuar, a calçada, para desfilarem. E ele faz uma analogia entre essa violência cotidiana que desfila na frente de todos nós e nós nem sempre percebemos. Toda a letra dessa música, A Violência Travestida Faz Seu Trotuar, vai tecendo essa ideia de que nós estamos vizinhos, muito próximos da violência e não a enxergamos. Isso é o fascismo. O fascismo, ele se coloca no nosso cotidiano de uma forma quase imperceptível. Vai povoando o nosso imaginário, povoando as nossas relações, desfilando pelas nossas cidades, no trotuar, na calçada, e quando nós vamos ver, nós somos escravos desse aglomerado de coisas que é tão difícil dizer exatamente o que é, mas que nos faz odiar coisas, odiar pessoas, acreditar que a solução para tudo vem das armas. É muito importante nesse momento que nós vivemos em todo o mundo, mas mais especificamente aqui no Brasil, falar um pouco de fascismo. Fascismo para entender como nós nos tornamos o que somos. Historicamente, o fascismo nos remete a Benito Mussolini na Itália dos anos 20 até os anos 40. O fascismo histórico é esse, mas essa mentalidade de poder, de manipulação das massas é muito mais antigo do que nós imaginamos. Mussolini, ele toma esse nome fascismo de um instrumento romano chamado fascio, que eram diversas varas de madeira enroladas com uma tira de couro e no centro um machado. Esse fascio era utilizado para manifestar o poder de alguém. Então, sempre que tinha um cônsule, uma pessoa importante da República, do Império Romano, ele era precedido por alguns soldados carregando um fascio. O fascio tem essa simbologia da punição através da vara e da morte através do machado. Mas também o fascio está ligado a esse feixe de varas. Uma vara só pode ser quebrada,
muitas varas juntas, é muito difícil serem quebradas. Então, era para manifestar também a força do poder. Mussolini toma essa imagem masculina, forte, e produz um modo de condução das pessoas, um modo político de conduzir a Itália da época. Uma Itália que vinha de uma Primeira Guerra Mundial, uma Itália que necessitava uma reconstrução. Ele toma o poder e, a partir dali, ele vai propondo esse modelo que se manifesta na arquitetura. Se você vai em Roma, basta ir no bairro do Eur, você vê a arquitetura mussolínica na sua forma mais genuína, que são essa releitura dos antigos templos e edifícios romanos com uma arquitetura moderna em que manifesta o trabalho e o corpo. Os homens, as mulheres são sempre nas estátuas mostrados como fortes, potentes, prontos para o trabalho e prontos para a guerra. Mulheres para fazer os seus lares, homens para fazer a guerra. Essa mentalidade fascista, que de certa forma e no seu limite foi visitada por diversas outras nações, inclusive o nazismo, inclusive o integralismo aqui no Brasil, e depois todas as ditaduras militares que nós conhecemos, e hoje esse fascismo retorna de uma forma inacreditável em um Trump aqui no Brasil e em outros países mais. O fascismo, ele é estético. A primeira coisa que me impressiona no fascismo, andando pelas ruas de Roma, andando pelas ruas de Portugal. Se você vai na Universidade de Lisboa, você vai ver também que Salazar utilizava esse modelo imponente para manifestar o seu poder. O fascismo é estético e cultua um passado glorioso. O fascismo sempre fala de um passado em que nós éramos melhores. Mussolini escolheu o Império Romano e tentava reconstruir as estruturas arquitetônicas e também de direção da nação a partir dos modelos romanos. Uma releitura anacrônica, mas era uma tentativa de dar continuidade àquele império potente que a Itália foi no passado e que estava destinada a ser no futuro. O fascismo, ele também sempre propõe um futuro em que nós vamos ter que destruir os inimigos. E para isso, os inimigos devem ser criados. O fascismo gira em torno de uma guerra constante. Tem um grande, já falecido, um grande escritor e pensador italiano, Umberto Eco, que escreveu um pequeno livrinho, que na verdade foi uma conferência que ele deu nos Estados Unidos, chamado Il Fascismo Eterno, o Fascismo Eterno. E nessas poucas páginas ele vai falando do passado dele, quando ele era jovem, quando ele era criança, e que ele viveu o fascismo, e ele diz que ele foi um pequeno fascista, como todas as pessoas daquela época. E ele elenca 14 características que definem um fascismo. Vamos hoje falar algumas delas e tentar entender um pouco como o fascismo se apresenta nos nossos tempos. Uma das primeiras coisas que ele elenca é que o fascismo ele é baseado num ressentimento, sobretudo um ressentimento de uma classe média frustrada. Eu costumo dizer, os pobres sabem que são pobres e sabem que serão sempre pobres. Os ricos não estão preocupados com nenhum tipo de discussão. Os ricos sempre serão ricos. O problema é a classe média, porque a classe média se coloca nesse espaço que conhece as benesses da riqueza, mas recorda-se do seu passado não tão glorioso assim da pobreza. E na classe média sempre reside esse medo de voltar à pobreza e esse desejo de se tornar finalmente rico. Esse ressentimento produz
o desejo da vingança. O medo, o perigo do outro se apresenta. Seja o outro o diferente ou seja o outro o estrangeiro. Aí aparece a xenofobia, todas as formas de racismo, todas as formas de homofobia, todas as formas de violência contra a mulher. Todo o fascismo, segundo Humberto Eco, gira em torno dessa cultura do ódio. É necessário nas engrenagens do fascismo o ódio, porque o ódio mantém as pessoas em vigilância constante. E essa vigilância constante não fica centrada só no campo político. Ela se manifesta também nos moralismos exacerbados, no desejo de dizer o que eu devo e não devo fazer, e também dizer o que o outro deve ou não deve fazer. Moralismos que nascem de uma matriz religiosa ou política e que eu acredito que deve ser para todos. Essa ideia de família, pátria, nação, essa ideia de força de uma família mononuclear nasce desse fascismo que cultua, no fundo, uma tradição. Mas qual tradição? Uma tradição de um passado glorioso, uma legenda áurea. No passado nós éramos melhores. E essa ideia de passado glorioso ilumina o presente e ilumina as decisões políticas para o presente. O fascismo também, segundo Humberto Eco, ele odeia os intelectuais e artistas. É interessante pensar que o fascismo, ele imagina que toda forma de pensamento é uma forma de retirar a masculinidade, porque há um culto também no fascismo que está muito ligado à questão do culto às armas, culto à violência, que é o homem, o machismo absoluto, a ideia de que o homem pode dizer absolutamente tudo. Se nós fecharmos os olhos e começarmos a imaginar tudo o que o atual presidente do Brasil e o seu círculo mais próximo faz, é exatamente isso. Essa ideia de fazer uma motociata e passear pelas cidades, manifestando a sua masculinidade, sem capacete, desafiar os outros através de bravatas, através de palavrões, xingar, falar palavrões, seduzir as multidões, falar para grupos específicos. Quando ele vai na ONU ou em qualquer organismo internacional, ele não está interessado em falar com as pessoas que estão ali ou com o mundo. Está interessado em falar com o seu cercadinho, com as pessoas que acreditam cegamente. Porque uma das características de um líder fascista é a sedução e manter a fidelidade do seu grupo, do seu rebanho, através do facho, a vara que castiga e o machado que mata. Uma das características também desse fascismo é o culto à morte. Esse culto à morte, eu quero fazer um podcast só sobre isso, sobre a necropolítica. Mas esse culto da morte se manifesta nessa total indiferença às mortes que acontecem todos os dias. Se você abrir os jornais, você vai saber que por dia morrem mais pessoas, mais civis, do que na guerra da Ucrânia. Nos escandalizamos com a guerra, e devemos nos escandalizar, só que esquecemos completamente que no Brasil a violência travestida faz seu trotuar todos os dias, absolutamente todos os dias. E esse culto da morte, juntamente com essa ideia de um homem forte, um homem alfa, se manifesta claramente no culto às armas. A proliferação das armas de fogo nesses países fascistas é sempre em crescimento, como se fosse uma solução para a violência, só que nós sabemos, estatisticamente, que quanto mais armas circulam, maior é a violência. Ainda devemos lembrar que nesse sistema fascista, todo mundo que pensa o contrário é um traidor. Se eu sou desse grupo e em um determinado momento faço alguma crítica,
eu sou imediatamente destruído. Hoje, com as redes sociais, existe um verdadeiro moedor de carnes para destruir reputações. Recentemente saiu algo na internet sobre alguns membros do MBL que produziram fatos para destruir a reputação do padre Júlio Lancelotti. Essa ideia de que o traidor deve ser destruído. Isso aconteceu com o Moro, que de santo, que fazia parte da trindade junto com o Bolsonaro e o Guedes, de uma hora para outra se transformou em algo desprezível para esses grupos mais radicais. Por fim, o fascismo ele prima por uma linguagem elementar. Tem que se falar simples para que o rebanho possa acompanhar. Palavras de ordem, palavras fortes, palavras que levem as pessoas a uma verdadeira catarse e não pensem nas consequências das coisas que elas estão falando. Vocabulário pobre, elementar, direto e sempre agressivo. Esse é o fascismo. O fascismo que nos rodeia e que nos seduz todos os dias. Aqui no Brasil é fácil ultimamente falar de fascismo. Eu cheguei esses dias aqui no Brasil e fiquei impressionado com o número de notícias que dá para falar o tempo todo só sobre o presente. Coisas escabrosas como a morte de pessoas que são contrárias. Então, um cara chega numa festa que ele não foi convidado, de pessoas que ele não conhece, e se sente no direito de bater boca, discutir e até mesmo assassinar um militante de uma corrente política diversa. Ou mesmo a naturalização do estupro que um médico faz a uma mulher que estava em trabalho de parto. O anestesista a estupra e depois, absurdamente, pessoas passam a seguir esse homem, naturalizando completamente o estupro. Ou mesmo uma estudante de medicina, mulher, que fala a favor desse homem como se fosse uma coisa normal. E se nós vamos visitando o noticiário brasileiro, nós vamos vendo coisas escabrosas que mostram que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos paquerando esse fascismo, paquerando golpes de Estado e também a violência disseminada através da polícia militar que mata antes de perguntar, que não é feita para servir o cidadão, mas sim para coagir os cidadãos que estão nas grandes periferias. É assim que funciona o fascismo. O funcionamento do fascismo, ele é uma engrenagem muito sofisticada, que aparece quando existe uma desnaturalização da política, ou quando as estruturas políticas de uma nação estão demasiadamente corrompidas, ou quando aparecem os oportunistas da vez para tomar o poder. Então o fascismo, ele nasce primeiramente como uma forma de entrar nos espaços onde existe uma apatia política. Quando as pessoas começam a falar, eu não me interesso por política, eu não estou interessado em fazer politicagem ou coisa parecida, alguns entram nesse espaço para promover as ideias fascistas. Porque a política, ela é natural do humano. As nossas relações, dia a dia, desde as relações internas de uma casa até as relações da vizinhança, passando pela ir ou não ao supermercado, à escola, nós estamos fazendo política. Porque política é estar no espaço público. E se nós não ocupamos o espaço público, outros ocuparão. Isso é sério. O fascismo, ele aproveita esse sentimento de indiferença política para promover as suas ideias que nós já citamos antes, para fazer a dissolução.
Historicamente, vamos pegar dois casos aqui, tanto Mussolini como Hitler chegaram ao poder atacando a democracia, mas utilizando das estruturas democráticas para chegar ao poder. Ambos chegaram de forma legítima ao poder e depois tomaram o poder e transformaram aquilo em uma ditadura. Nós vemos acontecer aqui no Brasil a mesma coisa. Alguém que chega ao poder de forma legítima, através do sistema eleitoral, e uma vez que chega ao poder, começa a criticar a democracia que o elegeu. E mais, começa a criticar a forma eleitoral que o elegeu. Essa discussão sobre urna eletrônica, que é um invento, uma invenção avançadíssima do Brasil, essa discussão, ela tem por trás não as urnas, mas tirar a credibilidade dos resultados das urnas, tirar a credibilidade da própria democracia. As críticas ao Supremo Tribunal, uma hora, as críticas aos partidos políticos, as críticas aos intelectuais, aos artistas, a crítica a todo aquele que se contrapõe a esse movimento avassalador do fascismo, é uma tentativa de desautorização discursiva do outro. Porque para que o fascismo se implante, ele precisa criar uma narrativa. Toda política faz isso, mas o fascismo, de uma forma muito sofisticada, necessita criar uma narrativa que não corresponde com a realidade, não corresponde com o que realmente está acontecendo. Então, as políticas totalitaristas, elas produzem sempre agressividade verbal ou física, porque elas têm o desejo de se impor. O Michel Foucault, na introdução do livro O Antiédipo, do Deleuze e do Guattari, ele fala sobre o fascismo e ele diz: enfim, o inimigo maior, o adversário estratégico, é o fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e de Mussolini, que tão bem souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em nós todos, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar esta coisa que nos domina e nos explora. Michel Foucault já fala que esse fascismo não é algo externo. Esse fascismo é algo que está presente em todos nós. Então, esse é o inimigo estratégico, porque o fascismo ele não está na praça pública, está no nosso coração. Amar o poder de forma desmedida nos leva a esse desejo de exterminação de qualquer um que se coloca como obstáculo. Então a política aparece como uma solução, porque a política originalmente ela deve ser entendida como pensar o espaço público. E tem 3 palavras que eu acho imprescindíveis para fazer política. A parresia, que é a coragem da verdade, a coragem de colocar aquilo que você pensa. A isonomia, todos nós somos iguais diante da lei. E a isegoria. Todos nós temos direito de participar da ágora, do espaço público. Quando nós tiramos a possibilidade da participação do espaço público, nós abrimos espaço para a voracidade do poder, para esse desejo insaciável de dominar o outro e para toda forma de apatia política. O outro passa a ser um perigo. O outro deixa de ser o meu próximo, como se diz no Evangelho, e passa a ser um perigo que me ronda. Eu não consigo entender como grupos cristãos compactuam com o fascismo. Eu não consigo entender como uma pessoa que se diz religiosa consegue compactuar com o fascismo.
Porque o fascismo, ele nasce e se desenvolve como uma política da morte, uma política da destruição. Toda uma arquitetura política para a destruição do diferente. O fascismo, ele não é só uma palavra, não é uma palavra solta. O fascismo, ele não tem um objetivo de construção de algo. O fascismo tem só e tão somente o objetivo de destruição de tudo aquilo. É um sistema apaixonado pelo próprio espelho. Somente o seu reflexo, como um narciso, é verdadeiro. E tudo aquilo que não é espelho, tudo aquilo que não reflete, deve ser eliminado. Por isso que Michel Foucault fala que esse é o inimigo maior, o adversário estratégico, porque ele nos domina, faz com que nós amemos o poder e desejemos esta coisa que nos domina e nos explora. Em alguns momentos desse texto, o Foucault fala para nós tomarmos cuidado de não nos apaixonarmos pelo poder, porque o poder tem esse poder de nos retirar completamente do espaço público e desejar o poder pelo poder. Ainda citando uma letra de música, agora do Legião Urbana, do Renato Russo, ele diz assim, muito conhecida essa música que chama Perfeição. No primeiro verso diz assim: vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar, ele diz, os preconceitos, vamos celebrar, obviamente, é uma canção irônica para dizer que nós celebramos essas coisas absurdas que não nos levarão à perfeição, como diz o título dessa música. Como fazer uma política não fascista? Essa que é a grande pergunta que se coloca diante de nós. Como que nós podemos estabelecer uma maneira de conduzir as nossas vidas que não flerte com o fascismo? Porque o fascismo habita dentro de nós, como já diria Foucault. Esse desejo de ter sempre a razão. E quando eu desejo ter sempre a razão, eu me coloco em contraposição a todo mundo que pensa diferente de mim. Então a pergunta que se faz urgente nos dias de hoje é como nós fazemos uma política que não seja fascista. Primeiro, purificando nosso coração. Como diz o Evangelho, o coração habita as nossas coisas mais preciosas, os nossos tesouros. Então, uma purificação de si mesmo, uma revisão de vida pessoal. E depois, uma abertura para o diálogo. Mas não um diálogo monológico, que eu falo, mas não estou interessado em escutar o que o outro tem a dizer. Um diálogo capaz de promover mudanças. Mudanças em quem ouve e mudança em quem fala. O diálogo é sempre um encontro. E é um encontro potentíssimo. Uma forma de destruir o fascismo é a abertura para o diálogo. Abertura para a arte, abertura para o conhecimento, abertura para a intelectualidade. E, sobretudo, o reconhecimento do sofrimento do outro. O outro não como estranho, o outro não como diferente, o outro como um de nós. Trazer para a esfera da polis todos, para que todos tenham oportunidade de dialogar. O fascismo não suporta isso, não suporta o espaço público aberto. O fascismo gosta de clubes, de guetos. Não é por acaso que nesses anos, cresceu o número de clubes de armas, clubes de tiros. Enquanto nós fechamos bibliotecas, enquanto nós sucateamos universidades, sucateamos hospitais, existe toda uma promoção para o uso da arma, para a defesa. Defesa do quê? De pessoas que não têm dinheiro para comprar leite. Quem que vai comprar essas armas? Como que vão circular essas armas? Essa é a pergunta que se faz diante do fascismo.
E para nós resistirmos a esse fascismo, necessita, na verdade, uma conversão do olhar. Uma conversão, ver de forma diferente. Ser crítico, ter capacidade de perceber os erros da política, os erros da democracia. Mas a democracia continua sendo o sistema mais igualitário que nós temos no momento. E as democracias não são todas iguais. Fazer democracia na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na França é diferente de fazer democracia em nossa América Latina tão sofrida. É muito diferente de fazer, por exemplo, no Oriente. Fazer democracia em espaços diferentes, respeitando as idiosincrasias de cada povo, a história de cada povo. O fascismo não suporta também isso, uma crítica à história, porque toda a narrativa fascista é de uma reconstrução de um passado que não existiu. É uma releitura anacrônica que tenta trazer determinados valores para o presente que não tocam na realidade. Nesse sentido, o fascismo necessita criar uma capa de invisibilidade de realidades. É como se você construísse em um lago congelado com uma fina camada de gelo. Aquela fina camada de gelo é a narrativa fascista, que pode a qualquer momento ser destruída. Os tempos que nós vivemos são tempos urgentes. São tempos que nos pedem de encarar com gravidade essa xenofobia, esse ressentimento, esses moralismos exacerbados, essa cultura a um passado glorioso, esse ódio que se faz contra todos que pensam, todos que produzem arte. E a arte tem a capacidade de nos libertar de determinadas amarras históricas. A arte dialoga com o futuro. Esse culto da morte. Não só o culto da morte, como a produção incessante de morte. E morte, sobretudo, das pessoas que estão fora do sistema. As pessoas que estão na periferia. As pessoas que não têm nem voz, nem vez. Essas são mortas. São mortas estas pessoas e todas aquelas que falam por essas pessoas. Todas aquelas que, de alguma forma, usam a sua voz para dar espaço para o outro que sofre. Resistir a tudo isso é uma obrigação de todos nós. Não compactuar com esse fascismo que faz o seu trotuar a todo tempo. Pensemos nisso e nos coloquemos com coragem, com parresia, diante desse desafio que se mostra diante de nós, para que nós não celebremos essa corja de assassino, de covardes, estupradores e ladrões. Eu sou Frei Rogério e este é meu podcast Rogeriando. Paz e bem.